Olá, pessoal, tudo bem? Gente, segunda série do ensino médio. Vamos continuar aqui, né, em Matemática 1, finalizando essa semana agora com Matemática 1. Para a gente finalizar essa semana, nós vamos estar falando para vocês o que é o escalonamento de um sistema linear. Isto é, quando o sistema linear ele é escalonado e quando ele não é escalonado, né? Antes de mais nada, a gente só fala o seguinte: para a gente saber se o sistema linear ele possui uma solução real, antes do mais nada, nós temos que admitir que ele esteja escalonado. Ah, Diógenes, e caso ele não esteja escalonado? Significa, então, que nós teremos que escaloná-lo, né? Significa que nós vamos ter que utilizar um métodos para escaloná-lo, ok? Então, vamos estar primeiramente aprendendo como se encontrar um sistema escalonado, identificar um sistema escalonado de um sistema não escalonado. Primeiro eu vou ler, porque está todo bonitinho aqui, mas eu tenho certeza que vocês não vão entender. Aí após que eu ler, eu vou explicar com as nossas palavras mais simples para vocês entenderem direitinho, ok? Ó, um sistema de equação lineares é dito escalonado quando todas as equações apresentam as incógnitas de mesma ordem. Então, primeiramente, as incógnitas elas devem estar na mesma ordem. E o número de coeficientes nulos que precedem o primeiro não nulo de cada equação aumenta a equação para a outra. Diógenes, tá? Eu entendi que o sistema escalonado, né? As variáveis, as incógnitas, elas sempre devem estar na mesma ordem. Por exemplo, x, y, z, assim vai. Agora, que negócio é esse de coeficientes nulos que precedem o primeiro não nulo de cada equação? Como assim? Olha, vou trabalhar aqui com vocês a questão de um sistema escalonado. Esse sistema é escalonado porque, olhem aqui, a primeira equação ela tem x, 2x, menos y, menos 2z. Quais são as incógnitas? X, y e z. A primeira equação é 2x mais 2y menos 2z igual a 10. Então, é x, y e z. A segunda equação, y mais 10z menos 28. Olha, vocês podem ver que o x aqui já é um nulo. Que ele já está nulo, então não aparece o x na segunda equação. Só aparece duas variáveis, y e z. Então, na primeira equação tem três variáveis. Na segunda equação, aparece apenas duas variáveis, que também estão lá na primeira, que é o y e o z. Não aparece o x. Na terceira equação, já aparece apenas uma variável, que é apenas a variável z. Então, na primeira equação, temos três variáveis, que são as variáveis x, y e z. Na segunda equação, aparece apenas duas variáveis, que são as variáveis apenas y e z. E na terceira equação, aparece apenas uma variável, que é a z. Então, nós podemos afirmar que o sistema ele é escalonado quando de uma equação, da primeira equação para a segunda equação, já diminuiu uma variável. Da segunda para a terceira, diminuiu outra. Até ficar uma equação com apenas uma variável. Então, é isso que é um sistema escalonado. Olha, três incógnitas, duas incógnitas, uma incógnita. Lembrando que as incógnitas são as mesmas que aparecem lá na primeira. Então, 3, 2, 1.
3 incógnitas, 2 incógnitas, uma incógnita apenas. Ok? Então, esse sistema ele está escalonado. Por quê? 3, 2, 1. Então, as incógnitas foram diminuindo, isto é, o x aqui é nulo, e na terceira equação é o x e o y são nulos. Isto é, as variáveis nulas elas vão aumentando, ok? Já esse segundo sistema, ó, x, y, z. A primeira equação tem 3 incógnitas. A segunda equação também tem 3 incógnitas, x, y e z. A terceira equação já tem 2. Calma aí. Esse sistema, ele está escalonado? Não. Esse sistema, ele não está escalonado. Muito pelo contrário, né? Ele é um sistema não escalonado. Por que ele é um sistema não escalonado? Porque para ele ser escalonado, como na primeira equação tem 3 variáveis, na segunda equação tinha que ter apenas 2 e aqui apenas uma. E não foi o que aconteceu. Então, esse daqui é um exemplo de sistema não escalonado e esse daqui é um exemplo de um sistema escalonado. Ok? Diógenes, mas lá no início ele falou que todo sistema, para a gente resolver ele tem que estar escalonado. Então, significa que esse sistema não, os sistemas não escalonados são todos SI, né, sistemas indeterminados, isso é, sistemas que não possuem solução? Não, gente. Eles possuem solução, sim. Aí alguns de vocês devem estar se perguntando, mas como resolveremos um sistema não escalonado? Vocês lembram que a gente também falou de sistemas equivalentes? Quando o sistema ele é equivalente a outro sistema? Então, como eu posso ter um sistema não escalonado, eu posso encontrar um sistema escalonado equivalente a esse sistema não escalonado. Como assim? Pode ter sistemas escalonados equivalentes a sistemas não escalonados. Mas, Diógenes, como que eu vou fazer isso? Fazer isso se chama escalonar um sistema. Então, antes de você resolver um sistema não escalonado, você tem que escalonar esse sistema. Aqui nessa aula, a gente vai aprender a escalonar o sistema, certo? Eu não vou resolver o sistema, porque resolver vocês já sabem, né? E na parte 2 eu vou continuar, vou trabalhar mais dois exemplos de escalonamento, porque escalonamento de sistema é a parte de sistema linear que a maioria do pessoal tem muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, ok? É a parte de sistemas que a maioria do pessoal tem muita dificuldade. Por quê? Não é a mesma forma que eu escalono o sistema que eu vou escalonar todos. É o mesmo raciocínio, mas não é uma regra, né? Não é uma equação que eu jogo na equação e vai dar aquilo ali pronto. Não é assim que funciona. Então, como escalonar o sistema? Vamos lá? Esse método que a gente vai utilizar é um método mais simples. É um método que nós chamamos de teorema de Jacobi, né? Muitos falam Jacob, né? Mas como eu sou um bom brasileiro, eu vou ler como se está escrito, Jacob. Mas quem quiser ler Jacob, lê Jacob. Ele era um matemático inglês, ok? Portanto, para escalonarmos o sistema, podemos seguir um roteiro de alguns procedimentos. Utilizaremos o sistema linear para explicitarmos tais passos, que esses passos, pessoal, é o que nós chamamos de teorema de Jacob. Olhem aqui. Vamos lá, né? Olha, nós temos esse sistema. 2x mais 3y mais 3e, cadê o mouse? Achei. 2x mais 3y mais 3e igual a 5.
2x mais y mais 2z é igual a 10. Y mais 2z é igual a 3. É um sistema não escalonado. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente pode estar mudando as equações de lugar. É sempre preferível deixar a equação sempre em cima. A equação que tem, né, os termos como primeira equação, os termos que não têm coeficiente acompanhando as letras. Isso é que o coeficiente é 1. Então, ó, aqui o xy mais 2z. Então, eu vou colocar essa daqui, o xy mais 2z, como primeiro e essa aqui como segundo. Diógenes, então, sempre que for necessário, ou então que eu quiser, eu posso trocar as ordens da equação de um sistema? Claro que pode. Isso não vai afetar o resultado de maneira nenhuma. Você pode colocar a ordem que você quiser. Então, nesse caso, como a segunda equação não aparecia nenhum coeficiente, eu coloquei ela em primeiro lugar. Mas se você quisesse deixar desse jeito, poderia também. A gente só inverteu porque vai ficar mais fácil, ok? Para facilitar o procedimento, aconselhamos que a primeira equação seja aquela com coeficientes, sem coeficientes nulos, ok? E que o coeficiente da primeira incógnita se prefere a igual a 1 ou menos 1. A escolha facilitará os passos seguintes, ok? Então, olha, foi o que eu acabei de falar, né? Eu peguei a equação, coloquei como primeira que o coeficiente é 1. Isso é o número que acompanha o x, seja 1. Gente, o que trata-se de escalonar? Depois que invertemos aí, ficou bonitinho. Para escalonar, pessoal, eu vou ter que a primeira equação vai continuar aquela mesma. Agora, a segunda equação, a gente vai ter que fazer algumas contas com a primeira, com a segunda equação para poder cancelar esse x. Como assim, Diógenes? Eu vou associar só a primeira e a segunda equação para cancelar o x ou y ou z. No caso, você escolhe as equações, mas a letra que você quer cancelar, mas vamos ser esperto. Aqui não tem o y e o z. Aqui tem y, z, y, z. Então, aqui, para facilitar a nossa vida, o x não apareceu aqui. Então, eu já vou cancelar o x logo na primeira equação. Aí, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu posso pegar a primeira... Aqui não tem 2x na segunda equação? Eu posso multiplicar a primeira equação por 2. Ó, poderemos multiplicar todos os termos da equação pelo número real diferente de zero, né? Aqui nós multiplicamos por 2. Mas só que, olha aqui, essa equação, para cancelar o x com 2x aqui tem que aparecer o x negativo, 2x negativo. Então, em vez de multiplicar por 2x positivo, a gente vai multiplicar por 2x negativo. Lembrando que eu não vou substituir a primeira equação. Eu estou fazendo isso para substituir a segunda equação. Então, olha, nós vamos pegar o sistema e vamos multiplicar. Como eu vou substituir a segunda, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes z, menos 4z. Menos 2 vezes 10, menos 20. Ok? Por que eu multipliquei por menos 2? Porque multiplicando por menos 2, a gente vai poder cancelar
o 2x negativo com 2x positivo. Cancelando, ficou 0x. Agora, no restante, nós vamos somar. Eu devo 2y e tenho 3y. Sobra quanto y para mim? 1y. Eu devo 4z e tenho 3z. Eu tenho 4z e devo 3z. Então, vai ficar y menos 2z, que é igual a 15 negativo. Então, qual é a equação que foi formada? Y menos z, que é igual a 15 negativo. Lembrando que eu multipliquei por menos 2 justamente para cancelar o x. Chegamos nessa equação, não chegamos? Então, eu vou substituir, eu conservo a primeira equação, não mexo na primeira equação, mas essa equação ela é equivalente a essa segunda equação. Então, eu vou substituir essa equação pela segunda. Então, eu vou trocar essa equação pelo resultado desse cancelamento que a gente fez. Então, no lugar da segunda equação, vamos colocar y menos z igual a 15. Olhem, nós já escalonamos a segunda equação, não escalonamos? Nós já escalonamos a segunda equação. Ó, a primeira equação tem x mais y mais 2z, que é igual a 10. A segunda equação tem y menos z, que é igual a menos 15. Falta escalonar a terceira equação. Então, nós vamos ter que multiplicar a segunda equação, né? Porque a primeira, porque a primeira tem um x, aí aqui não vai. Eu já utilizei a primeira, agora eu vou pegar esse sistema novo que a gente atingiu aqui, que é um sistema equivalente a esse, para escalonar essa segunda equação, a terceira equação. Olha a segunda equação, não é y menos z, que é igual a 15 negativo? Y mais 2z, que é igual a 3. Nós podemos cancelar tanto o y quanto o z nesse caso, né? Mas nós vamos poder cancelar. Nesse caso aqui, ó, pessoal, só um momento, cadê o mouse? Nesse caso aqui, ó, se eu multiplicar a segunda equação por menos 2, por 2 apenas, ia ficar 2y menos 2z, que é igual a menos 30. Aí daria para cancelar o menos 2z de cima com menos 2z de baixo. 2y mais 1y, 3y. Menos 30 mais 3 ia ficar menos 27. Aí a terceira equação iria ficar 3y é igual a menos 27. Então, nós podemos falar o seguinte, note que a primeira equação continuou normal, após o sistema ter sido multiplicado por menos 2. Essa multiplicação é feita para obtermos opostos, sinais trocados, para quando a soma seja realizada, o coeficiente se anule e o escalonamento seja feito. Então, existe a necessidade de escrever a primeira equação. Não existe a necessidade de escrever a primeira equação diferente, mesmo que você multiplique. O sistema que existe nesse processo é a obtenção da equação de todos os coeficientes nulos. Entretanto, o termo independente diferente de zero. Caso isso aconteça, podemos afirmar que o sistema é impossível, ou seja, não existe uma solução que satisfaça. Diógenes, tá, você não finalizou o escalonamento. Não, porque aquilo ali era explicação. Eu vou finalizar esse escalonamento de uma maneira mais rápida, né? Você viu que a gente teve que multiplicar, não teve? Ó, agora olha aqui, vamos escalonar esse sistema aqui. Esse sistema aqui, ele não é um sistema escalonado, ó. Ele não está escalonado.
uma vez que ele não está escalonado, eu vou ter que encontrar, né, uma forma de cancelar esse sistema. Eu posso cancelar tanto o x, quanto o y, quanto o z. Mas preste atenção em uma coisa, pessoal. Muita atenção. A primeira e a terceira equação, a primeira e a segunda equação, tem x, y e z. Mas a terceira tem apenas o x e tem apenas o z. Se tem x e z, significa que, para facilitar a nossa vida, o primeiro método do escalonamento será para eliminar o y. Por quê? Porque o y não apareceu aqui para a gente escalonar na terceira equação. Então, vamos cancelar o y, Diógenes. Aqui está 2y e aqui está 3y. Como que a gente vai fazer? Ó, nós vamos multiplicar a primeira equação por 3, a segunda equação por 2. Por quê? A segunda equação, qual é o termo que acompanha o y? Qual é o coeficiente que acompanha o y da segunda equação? 3. Qual é o coeficiente que acompanha o y da primeira equação? 2. Mas, Diógenes, os dois estão positivos. Então, vou ter que escolher um dos números que eu vou multiplicar para ficar negativo. No caso, nós escolhemos o 3. Então, vamos multiplicar toda a primeira equação por menos 3 e toda a segunda equação por 2. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2y, menos 6y. Menos 3 vezes 4z, menos 12z. Menos 3 vezes 0, 0. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 3y, mais 6y. 2 vezes menos 2z, menos 2z, que é igual a 0. Ok? Então, vai ficar menos 3x, menos 6y, menos 2z, que é igual a 0. Então, olha, como que vai ficar aqui? Eu devo 3x e eu tenho 4x. Se eu devo 3x e eu tenho 4x, vai sobrar quanto x para mim? 1. Eu devo 6y e pago 6y. Vou ficar com 0y. Então, não coloco y. O y foi cancelado. Eu devo 2z. Eu devo 12z, devo 2z. Eu devo 14z. Então, vai ficar x menos 14z é igual a 0. Nós não escalonamos a segunda equação. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir ela pela segunda. Ó, trocamos a segunda equação por esse resultado. Trocamos. Pronto. Escalonamos a segunda equação. Está na hora da gente escalonar agora a terceira equação. Agora, eu posso escolher se eu vou cancelar o x ou o y, ou z. Porque o y já foi escalonado, né? Vou poder, se eu posso cancelar o x ou o z. Gente, não precisa nem fazer muita conta, basta somar, ó, porque aqui já tem o x positivo, aqui x negativo. Então, basta somar a segunda equação com a terceira. Então, vai ficar 1x mais menos 1x. Eu devo 1x e pago 1x, vou ficar com 0x. Eu devo 14 e tenho 16, vai ficar com 2z. Os x foram cancelados, cancelou x positivo com x negativo e fiz a conta. Menos 14 mais 16, que vai ficar 2z, 0 mais 4, 4. Olha aqui, o nosso sistema, ele agora ficou escalonado. 2x mais 2y mais 4z é igual a 0. X menos 14z é igual a 0. E 2z, que é igual a 4. Escalonamos o nosso sistema. Esse sistema aqui é o sistema escalonado, que é
equivalente a esse sistema. Então, as respostas aqui de x, y e z desse sistema é a mesma resposta que esse daqui. Mas o exercício ele só pediu para a gente escalonar, então a gente só escalonou. Eu sei que nessa aula ficou confuso, meio confuso, porque é muita coisa. E eu não me assusto por vocês falar que isso está confuso. Próxima aula de Matemática 1, além de fazer a correção dos exercícios, se não ficar muito grande, aí eu já trabalho a resolução de mais alguns escalonamentos. Mas, se não ficar, se eu ver que vai ficar muito grande, aí eu tiro uma aula, só mais uma aula, para trabalhar no mínimo mais duas situações, problemas de escalonamento. Porque eu sei que é confuso, então vai ter mais uma aula só eu resolvendo probleminhas com vocês, como escalonar um sistema não escalonado, ok? Então, pessoal, é isso. Tchau, até a próxima aula.